tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, agora para a nossa segunda aula, continuando no assunto atletismo, só que agora nós vamos trabalhar não a parte da história do atletismo, mas sim as suas modalidades, ok? Então, nós vamos fazer um pequeno lembrete sobre a aula número 1, onde nós temos aqui caminhada, corrida, salto, arremesso e lançamentos. Lá na história do atletismo eu falei que o atletismo ele é baseado em 4 movimentos básicos e a partir desses movimentos básicos foram criadas modalidades que nós praticamos hoje no atletismo. Aí você pode fazer uma pergunta. São 4 movimentos básicos, mas aqui nós temos 5 modalidades. Muito bem. Então a modalidade de arremesso que o homem praticava lá na pré-história, nós aqui dividimos em arremesso e lançamento, porque como se tornou uma modalidade, então alguns fundamentos se tornaram mais específicos, então foi mais ideal dividir em arremessos e lançamentos. Então, para nós começarmos, vamos para a caminhada. A marcha atlética é uma modalidade muito pouco praticada e o motivo às vezes é mais por questões preconceituosas, pela forma de como a marcha atlética ela é praticada. Muitos atletas, eles até relatam que o pessoal, quando vai se referir a eles, fala é aquele atleta do rebolado, justamente pela questão específica da marcha atlética. A marcha atlética ela tem uma característica específica, mas antes da característica, vamos lembrar o seguinte, que a marcha atlética ela chega ao Brasil por volta de 1936, trazida por José Carlos Daut e Túlio de Rose. A marcha atlética ela veio para o Brasil em 1936 e em 1937 ela já teve a primeira competição de marcha atlética. Onde é praticada? É uma pergunta que nós devemos fazer, por quê? A maioria das provas de atletismo ela é feita, boa parte delas na pista de atletismo, mas a marcha atlética ela é praticada geralmente na rua, certo? A característica é simples. Se vocês perceberem, ao ver um vídeo de marcha atlética, você vai ver o seguinte, na marcha atlética, o atleta ele não pode fazer o salto que nós fazemos ao correr, que é ter os 2 pés ao mesmo tempo no ar. Na marcha atlética isso não é permitido, então o atleta ele só pode levantar o pé que está atrás depois que o pé da frente tocar o solo. Então em nenhum momento o atleta pode ter os seus 2 pés fora do solo. Então é uma característica específica da marcha atlética. A marcha atlética ela é praticada com tênis, certo? Porque algumas modalidades de corrida do atletismo nós vamos ver a sapatilha, que é um adereço mais específico para algumas provas, certo? Então, na marcha atlética, eu sempre me fazia a pergunta de como que o atleta ele poderia ser fiscalizado em uma prova de marcha atlética, para saber se realmente ele estava cumprindo a regra específica da marcha atlética. Mas, durante a prova existem vários juízes. E esses juízes eles estão fiscalizando os atletas. Se um atleta ele receber 3 cartões vermelhos de 3 juízes diferentes, por exemplo, o juiz-chefe automaticamente desclassificará esse atleta, certo? Então, a marcha atlética, as distâncias são as seguintes: feminino 20 km, masculino 20 km ou 50 km. Então aqui nós vemos a questão das fiscalizações das provas, como eu falei, são 3 juízes. Se o atleta receber esses 3 cartões vermelhos, o atleta ele vai ser desqualificado. Principais nomes da marcha atlética. Nós temos alguns atletas que são recordistas mundiais e eu quero deixar aqui bem claro em que os dados que eu estou usando aqui, eles são do Comitê Olímpico de Atletismo, certo? O Comitê Olímpico Brasileiro. Robert Korzeniowski, entre os anos de 1996 e 2004, o polonês foi tetracampeão olímpico e tricampeão mundial. Sem dúvida nenhuma,
Robert Korveniowski, ele é o nome mais marcante na marcha atlética. Eu pesquisei lá no Comitê Olímpico Brasileiro de Atletismo e eu peguei os nomes dos atuais recordistas. Então, Hong Liu é a atual recordista mundial na categoria 20 km feminino e o japonês Izuki Suzuki é o atual recordista mundial na categoria 20 km masculino. Já na categoria 50 km, o atual recordista é Johan Diniz. Então aqui nós podemos ver esses nomes, esses aqui são os principais nomes da marcha atlética. Então é interessante que nós conheçamos as provas que são praticadas e como surgiu, como veio até nossa sociedade a questão da marcha atlética e pensar da seguinte forma: tirar esse pensamento preconceituoso da forma como é praticado a marcha atlética, por exemplo. Então é importante que nós tenhamos uma mente mais reflexiva, mais crítica, mais aberta para essas questões. Então isso aqui fica bem específico aqui para vocês, meus alunos. Então sempre a gente tenta trazer essas novidades para vocês, aulas mais dinâmicas e mais reflexivas para que vocês pensem não apenas em uma mente fechada, mas de uma forma ampla. As corridas. Então, as corridas elas são corridas de velocidade, corridas de meio fundo, corridas de fundo, corridas com barreiras, com obstáculo, com revezamento, certo? Mas aí antes de chegar nas corridas, eu priorizei a questão da pista de atletismo. Porque se nós vamos utilizar a pista de atletismo, nada mais justo que nós conheçamos a pista de atletismo. Então aqui eu coloquei uma imagem meramente ilustrativa de uma pista de atletismo, certo? Onde essa pista de atletismo, para ela ser oficial, ela tem que ter 400 metros de comprimento. Só que se a gente perceber aqui bem, é uma questão muito simples de se analisar, que ela é dividida por raias. O que são raias, professor? Nós temos aqui uma imagem ao lado que mostra essas linhazinhas que dividem os espaços. Raia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A pista de atletismo ela tem 8 raias. Então, é óbvio que uma raia que está na raia 1, que é essa raia de dentro, ela vai ser menor do que a raia número 8, certo? E como é que funciona? A raia número 1, ela tem 400 metros. E à medida que ela vai aumentando e chega na raia número 8, essa raia tem 49 metros a mais, ou seja, ela vai medir 449 metros. Aí muitas vezes os meus alunos eles ficam me perguntando: mas professor, e aquela prova que um atleta ele sai na frente do outro, ele não está tendo vantagem não? Aí é onde está a questão. Não. Aquele atleta ele está na frente porque está sendo tirada aquela diferença que tem da raia 1 para a raia que ele está. Então ele está na frente, mas isso não implica que ele vai correr menos. Ele vai correr apenas os 400 metros. Por exemplo, o atleta da raia número 8, ele vai ter que estar 49 metros à frente do atleta da raia 1 para que ele corra os mesmos 400 metros. Ok? Alguma dúvida? Se ficaram, ou repitam o vídeo ou entrem em contato com o professor para tirar dúvida. Beleza? Então, continuando. A pista de atletismo, se nós percebermos aqui, ela normalmente é feita ao redor de um campo de futebol, onde dentro desse campo de futebol, certo, vão ser praticadas algumas modalidades e ao redor deste campo também terão modalidades a serem praticadas, como o arremesso de peso, o salto em altura, o salto triplo, o salto em distância, o lançamento de martelo, certo? Então, em alguns locais dessa pista de atletismo vão ter outros locais para serem praticados outras modalidades. Agora, um dado bem interessante. Essa pista de atletismo, cada raia, ela vai ter a largura de 1,22 metros, certo? Que vai ser muito interessante essas raias, a gente entender elas, pelo fato de que em algumas provas o atleta não vai poder sair da sua raia,
certo? Do seu espaço delimitado. Beleza? Vamos lá. Provas de velocidade, né? Que são as corridas de velocidade. Inicialmente eu já deixei aqui essa imagem do que nós hoje temos como o maior atleta das provas de velocidade, que é o Usain Bolt, certo? Então as provas de velocidade elas compõem 3: 100, 200 e 400 metros. Quais são as características? Nas provas de velocidade nós vamos ter uma saída em bloco, certo? Vocês vão ver aí a imagem do bloco, certo? Então o atleta na prova de velocidade ele tem que sair no bloco, onde o juiz passará um comando para ele, certo? E esse comando, o comando final será ou um apito ou um tiro para o alvo, certo? Que é determinando o momento da partida. Então, para que um atleta seja um excelente atleta de provas de velocidade, ele tem que ter muita explosão muscular, certo? E muita velocidade, que é o caso do nosso atleta aqui, representado, o Usain Bolt, o jamaicano Usain Bolt, certo? Ela é realizada em pista e utiliza-se a sapatilha, certo? Então, as provas de velocidades, elas são utilizadas sapatilhas que são específicas para que não escorregue no contato com o solo, ao utilizar a explosão muscular, certo? Bolt, ele é recordista em 3 provas olímpicas. Não é à toa que ele é o mito das corridas de velocidade. Ele é recordista nos 100 metros rasos, com o tempo de 9,58 segundos. Isso foi na Olimpíada de 2009. É recordista dos 200 metros, com 19,19 segundos. E é recordista nos 4 por 100, com um tempo de 36,84 segundos. Essa prova aqui dos 4 por 100, quando chegar na parte de corrida com revezamento, eu explico melhor, ok? Corridas de meio fundo. Corridas de meio fundo compõem provas de 800 metros, 1.500 e aqui também entra os 3.000 metros. A característica dessa prova é um misto. Enquanto na prova de velocidade nós precisamos de muita velocidade e muita explosão, nas provas de meio fundo o atleta ele tem que unir a velocidade com a resistência em algumas provas, como por exemplo os 3.000 metros. O atleta ele não apenas tem que ter uma explosão muscular muito boa, como manter um bom ritmo de prova para que não canse rápido e os outros atletas passem por ele, certo? Podem sair da raia marcada. Nas provas dos 800 metros é interessante que o atleta ele só vai poder sair dessa raia na primeira curva. Então até chegar à primeira curva ele vai ter que estar dentro da sua raia, ok? Já nas provas de 3.000 metros, por exemplo, o atleta a partir da saída ele já pode sair da sua raia. Temos aqui uma imagem mostrando que nessas provas, como são utilizadas também muita velocidade, os atletas eles também estão utilizando sapatilha e não tênis. Corridas de fundo. As corridas de fundo elas envolvem corridas de 5.000 metros, 10.000 metros, 42.195 metros, que é a maratona. Mas aqui nós podemos pegar meia maratona, Ironman, várias outras provas que estejam dentro desses acima desses 5.000 metros, ok? Então aqui é uma história sobre a maratona que é muito interessante e eu sempre prezo por isso com os meus alunos, que é mostrar a história do que eles estão praticando. Por exemplo, vou falar sobre a maratona. A maratona ela é uma prova que tem uma lenda sobre ela e temos realmente uma história verídica. A lenda diz o seguinte, que um cara chamado Feidípides, ele recebeu a missão de avisar a vitória dos gregos sobre os persas. E dizem que ele teve que correr 35 quilômetros. Então a partir daí dizem que surgiu a maratona. E é justamente a saída dele foi da cidade de Marathon até Atenas para dizer que os gregos tinham vencido os persas. Mas a história verídica
não é dos 35 quilômetros, mas são mais impressionantes. Como naquela época o local que ele tinha que percorrer era muito complicado para cavalo, tinha que ser percorrido por pessoas, tinha que ser a pé. Então, a história verídica é que Feidípides tenha corrido 240 quilômetros para pedir ajuda aos astecas. Porém, essa ajuda foi negada e ele teve que correr os 240 quilômetros de volta. Então, essa é a história por trás da maratona. Na maratona, a característica é a resistência. Se nós percebermos uma comparação entre as provas de velocidade e as provas de fundo, o biotipo do atleta ele é extremamente diferente. Num atleta em que ele precisa de muita força muscular, explosão muscular, velocidade, nós temos atletas fortes, com muita massa muscular, porque eles vão percorrer distâncias pequenas, no menor tempo possível. Já os atletas de fundo, como nós temos aqui o atual recordista mundial, Eliud Kipchoge, ele é um atleta extremamente adverso a um atleta de velocidade. Ele é um atleta magro, certo? Então, ele vai precisar percorrer grandes distâncias. Então, quanto maior o peso dele, mais vai exigir dele para percorrer aquele determinado espaço que ele vai para percorrer aquela distância, certo? Então, nas corridas de fundo, utilizam-se tênis, certo? E não sapatilhas. Então, o grande feito desse cidadão aqui foi fazer o que até hoje ninguém conseguiu fazer em uma maratona, que é correr os 42 quilômetros, 195 metros em menos de 2 horas, em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos, isso em 2019. Muitos estudiosos perceberam que o fato dele ter quebrado esse recorde foi as condições climáticas que favoreceram na época, mas aí a gente não pode tirar jamais o mérito desse cidadão, que foi um fenômeno. Corridas com barreiras. As corridas com barreiras elas se dividem em 100 metros feminino, 110 metros masculino e os 400 metros que são para ambos os sexos, certo? Aqui nas provas com barreiras, as características são também, como são provas de 100, 110, 400 metros, nós vamos aplicar aquela mesma regra das corridas de velocidade, onde os atletas, eles nas corridas de velocidade, têm que começar e terminar na sua raia, não pode sair da sua raia, certo? Então, as 3 provas elas possuem 10 barreiras. Aí a pergunta, professor, na corrida com barreiras, eu posso derrubar as barreiras? Sim, só que tem um detalhe. A cada barreira que você derruba, você vai perder mais tempo. Então, quanto menos barreira você conseguir derrubar e você passar melhor, com uma técnica mais apurada, melhor será. Nós estamos vendo aqui um atleta no meio com uma execução perfeita, onde ele estende a primeira perna para passar sobre a barreira e a segunda ele dobra lateralmente, que é a técnica correta para a passagem sobre a barreira, certo? Então, é importante sabermos que, na regra, pode sim derrubar a barreira, porém você vai perder tempo. Agora tem uma observação muito interessante, que em pistas cobertas, as provas elas só têm 60 metros e apenas 5 barreiras para ambos os sexos, porque nós temos a pista normal de atletismo, mas também nós temos pistas cobertas. Essas pistas cobertas elas só têm 60 metros, tanto para as provas com barreiras, como para a prova de velocidade, certo? Corrida com obstáculos. A corrida com obstáculos, nós temos a corrida de 3.000 metros, que nós temos algumas características, como por exemplo, cada volta na pista terá 4 obstáculos e um fosso de água. O atleta deverá saltar 28 vezes sobre os obstáculos e 7 vezes sobre o fosso de água. Os obstáculos, eles possuem 91,4 centímetros, certo? De altura, para provas masculinas, e 76,2 centímetros para as provas femininas. A largura mínima dos obstáculos são de 3,94 metros,
certo? E não podem passar por baixo ou pelo lado. O atleta ele tem que saltar essa estruturazinha aqui que nós estamos vendo, certo? E que é interessante que eles sempre tenham duas cores, como nós estamos vendo aqui, é tipo como se ele fosse listrado. Por quê? Para que a visão do atleta não seja confundida com a pista, certo? Então sempre são exigidas duas cores. Por exemplo, nós estamos vendo aqui branco e azul, mas poderia ser branco e preto, certo? A cor aqui não interfere, mas tem que ser listrado. Corridas de revezamento. Nós temos as corridas de revezamento 4x100 e 4x400. Como eu falei, o Usain Bolt ele é recordista nos 4x100. O que seria 4x100? Nós temos uma pista que mede 400 metros. E nessa prova 4x100 nós teremos 4 atletas, onde cada atleta correrá 100 metros. 100, 200, 300, 400. Na prova 4x400, nós teremos 4 atletas, onde cada atleta correrá 400 metros. Ou seja, cada atleta dará uma volta na pista, certo? E entregará o bastão, certo? Eu, nas minhas aulas, por exemplo, eu utilizo o bastão normalmente feito de cabo de vassoura, certo? Por quê? Porque é um material simples de se encontrar, muito fácil, onde a gente apenas serra a medidazinha correta e se torna muito prático para se trabalhar. Então aqui fica a dica para os professores de educação física, que é um dos materiais mais simples que a gente pode utilizar, em toda casa tem, e normalmente quando quebra a gente joga fora, mas aqui não, a gente reutiliza, não é isso? Então, eles não podem sair da raia, porque em provas de velocidade, os atletas eles têm que começar e terminar na sua raia. Os atletas eles terão uma zona de 20 metros para a troca do bastão. Então, um atleta ele vai passar o bastão para o outro. Mas aí tem um detalhe. Professor, se um atleta, sem querer, derrubar o bastão, o que é que acontece? Está eliminado. Mas professor, ele derrubou, pegou rápido e mesmo assim ele chegou na frente. Infelizmente, ele será eliminado. Por quê? A regra ela é clara e simples. Se qualquer atleta da equipe deixar o bastão cair, a equipe será eliminada. E muitas vezes acontece de atletas serem pegos no exame antidoping. É uma prova de equipe, mas um burlou o sistema e usou algo para se beneficiar. A equipe toda paga. Todos da equipe, se ganharam a medalha olímpica, vão perder a medalha olímpica por conta daquele que burlou o sistema, certo? As medidas do bastão. Existem algumas medidas e eu tentei pegar o que se aproxima mais do que é a oficial. Essa aqui eu peguei a medida da Associação Internacional, né, de Atletismo. 298 milímetros de comprimento, ou seja, 29,8 centímetros de comprimento e 39 milímetros de diâmetro, ou seja, 3,9 centímetros de diâmetro. E o peso aproximadamente de 50 gramas. Pode ser que tenha menos, mas assim, o ideal é que seja os 50 gramas, certo? Normalmente são de plástico, esse material, certo? Ou também pode ser de madeira, ok? Não poderia deixar de falar minhas referências, né? Temos a professora Soraya Darido como referência e aqui o site, né, da Confederação Brasileira de Atletismo, que onde foi que eu peguei alguns recordes, certo, para colocar aqui para vocês, e espero que vocês tenham gostado da videoaula, sempre feito com muito carinho, com muito amor, porque, como sempre falo, eu tenho os melhores alunos do mundo. Abraço e beijo.